Bate-papo. Uma comitiva de ministros do governo federal esteve no Rio Grande do Sul na quinta-feira, ontem pela manhã, visitou áreas afetadas pela falta de chuva. Os representantes do governo federal estiveram na região de Ulha Negra, visitaram o município de Ulha Negra, que fica na região sul do estado, para justamente oficializar o enfrentamento à estiagem que atinge todo o Rio Grande do Sul. A estiagem é uma realidade quase que de canto a canto do estado, vai mudar de uma região para outra o impacto. Por isso nós estamos em contato com o Rogério Reman, ele é presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Estrela e esteve ontem em Ulha Negra acompanhando esta visita desta comitiva do governo federal. Rogério, bom dia, prazer tê-lo conosco. Bom dia, o prazer é todo meu poder participar desse programa da Rádio Independente, né? E é um dia sexta-feira, né? Vamos esperar uma chuva para aliviar a estiagem no meio rural. Estamos nessa expectativa justamente da chuva. Presidente, lhe pergunto, o que aconteceu ontem? A gente acompanhava a movimentação desta comitiva, mas o senhor que esteve lá pode nos dizer como foi esta visita. Ontem nós estivemos lá em Ulha Negra, uma comitiva aqui do Vale do Taquari, foi a minha pessoa, né, como presidente do Sindicato de Estrela, o Rogério, foi o coordenador da Regional Sindical e presidente do Sindicato de Cruzeiro do Sul, o Marcos Eriksen, e também o presidente do Sindicato de Bom Retiro do Sul, o Romano Peter. Então, nós fomos lá acompanhar a comitiva que veio de Brasília, bom grupo, vários ministros, deputados federais e estaduais que também estiveram presentes, até o nosso governador Eduardo Leite, e fomos lá num assentamento, né, olhar a situação deles. Se nós achamos que aqui nós temos uma estiagem, ali a coisa está muito pior. Não tem mais nada de grama verde, não tem mais nada de comida para os animais. Realmente nós nos assustamos com a situação lá em Ulha Negra. A Então, gente falava a estiagem é bem mais pior do que na nossa região aqui. A gente falava aqui, Rogério, bom dia, é o Moisés que está falando, que a situação da região, e principalmente dessa região da fronteira, ela é bem mais grave, né? E principalmente para o pequeno produtor, que planta e tem um rendimento muito menor, muito inferior na comparação com o grande produtor, e aquele pouco que ele tem, ele perdeu. Na nossa região, e daí a gente fala aqui do Vale do Taquari, já se calculou o prejuízo? Tem como recuperar alguma coisa agora, né, nesse segundo plantio, nesse momento em que a chuva me parece que ficará um pouco mais normal? Bom dia, Moisés. Com certeza, aqui na nossa região agora, com a chuva que nós tivemos na última semana, em certos pontos chegou a 150, 160 milímetros, o pessoal está plantando bastante o milho safrinha agora para conseguir fazer uma silagem ainda. Lógico, se o tempo permitir também, né? Se o frio não vier muito cedo, conseguimos fazer uma boa safra de silagem ainda que nós precisamos para alimentar o nosso gado, tanto leiteiro como de corte. Então, é a expectativa que tem o nosso agricultor e alguma soja ainda que poderá ser recuperada com a vinda dessa chuva, né? Então, dependendo do estágio dela, do tempo que ela foi plantada, ela ainda vai ser recuperada, porque a soja era uma planta bastante rústica também, né? Então, ela consegue se recuperar com a chuva que veio. Presidente, sobre a visita de ontem à região de Ulha Negra, que o senhor diz e traz esse relato, né, de que o impacto lá da estiagem é muito maior. Aliás, a previsão de chuva que hoje cobre o Rio Grande do Sul não inclui parte da região do sul do estado. É uma das regiões que a gente vem acompanhando que, de fato, tem a menor incidência de volume de chuva, mesmo nessas últimas ocorrências aí de chuva volumosa pelo Rio Grande do Sul. Ontem, essa comitiva fez um anúncio de repasses e de valores que poderão contribuir para mitigar os estragos da estiagem pelo Rio Grande do Sul. A gente pode mensurar, a gente sabe o que vem para os produtores do Vale do Taquari? Para os produtores do Vale do Taquari, infelizmente, não vai vir nada, ou muito pouco. Na verdade, vão ser em torno de 10 mil famílias beneficiadas. Em primeiro plano vão ser beneficiados os assentados, o pessoal que estão sendo os assentados, né, nas áreas, os quilombolas e os indígenas, né? Então, a princípio, a pauta da FETAG, que foi entregue ao governo federal, nada foi contemplado ainda. O que nós queremos? Um rebate de 35% nas parcelas a serem vencidas este ano,
um valor de R$50 mil, com 10 anos para pagar, e um rebate de 30% para quem paga em dia. Então, isso aí tudo está sendo ainda estudado lá em Brasília pelos ministérios competentes. Então, aqui para a nossa região vai haver muito pouco, deve vir alguma coisa algum valor para as prefeituras para custear o combustível, né, para abastecer os caminhões-pipas, e algum aluguel de um caminhão-pipa que a prefeitura vai ter que alugar para levar água para as propriedades. A princípio, é isso aí que veio, né? Então, se você olhar os 430 milhões que foram anunciados, para um estado grande que nem o Rio Grande do Sul, é muito pouco, né? Então, a demanda deveria ser muito maior, e estimamos que, para atender, em parte, a pauta da FETAG, no mínimo 3 bilhões seriam necessários para atender, minimizar a estiagem aqui para os nossos agricultores do Vale do Taquari. Não só do Vale do Taquari, mas de todo o estado, né? Rogério, para a gente fechar, porque o nosso tempo é curto, nós temos uma entrevista agora na sequência, a pauta é muito importante. Dentro dessa proposição da comitiva do Vale, liderada por ti, e dentro da ideia de soluções e de pedidos, de reivindicações, vocês saem dessa reunião, vocês todos saem satisfeitos ou não? Vocês ficaram um pouco frustrados com o que foi proposto? Não saímos nada satisfeitos, né? A frustração foi grande, pelo que eu mencionei há pouco, né? Então, nada contra as pessoas que vão ser beneficiadas, os assentados, os quilombolas indígenas, mas nós temos que nos preocupar com a agricultura familiar também. Uma vez que o governo quer dar um alimento, dar comida para o povo da cidade, principalmente para o mais pobre, fazer 3 refeições diárias boas, ele tem que também valorizar a agricultura familiar, que somos nós, que somos responsáveis em produzir praticamente 80% dos alimentos consumidos, né, no país. Então, tem que ter aquele olhar também diferenciado para a agricultura familiar. Então, os anúncios de ontem, para nós, não foi nada satisfatório. Presidente, nós queremos agradecer a tua disponibilidade de falar conosco. Certamente a gente retoma essa pauta aí nos próximos dias. Muito obrigada. Esperamos a chuva. Uma boa sexta. Com certeza, né? Esperamos a chuva e uma boa sexta para todos vocês e os ouvintes também. Muito bem, obrigada. Conversamos com o Rogério Reman, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Estrela, representante da região ontem, acompanhou a visita desta comitiva do governo federal à região de Ulha Negra, que é na região sul do estado, de fato muito mais afetada do que a nossa pelos reflexos da estiagem, mas um descontentamento grande, porque a gente anuncia a vinda da comitiva, esse repasse desse valor, que para o cenário do Rio Grande do Sul é muito pouco, é pequeno, é pouco significativo, e aí quando a gente faz a pergunta que nos interessa, assim, a gente é solidário à região sul, a gente entende que primeiro tem que beneficiar quem realmente precisa mais, mas o que vem para a nossa agricultura aqui no Rio Grande do Sul, de acordo com o presidente, muito pouco, não, nada. É quase nada, é uma migalha, né, vai ajudar ali no combustível do caminhão-pipa e mais um pouquinho, né, então assim... estamos ainda com essa pauta muito, muito, muito ativa. Ontem nós tínhamos uma expectativa melhor de resultado para a região, né? Porque a gente divulga a vinda de pessoas muito importantes do governo federal para uma visita ao Rio Grande do Sul, e aí se gera toda uma expectativa. E desta visita, desta comitiva, para a região do Vale, muito pouco ou nada. Os administradores regionais precisam daqui a pouco fazer uma força-tarefa e reiniciar essa conversa, retomar essa conversa, recomeçar essa conversa, porque é quase que inacreditável. A fala do presidente do Rogério Reman, ela é caótica. Não ganhamos nada, somente uma ajuda com combustível. Isso é quase que inadmissível no meio de tanto prejuízo para os agricultores aqui da nossa região. E ele fala exatamente isso. A gente não tem nada contra aos povos, a fatia que vai ser beneficiada primeiro. Mas fato é que a agricultura familiar é o que fomenta as nossas cidades, é o que coloca comida na mesa. A gente precisa olhar para este produtor que está aí com uma perda pela terceira safra, por mais que agora a chuva para o Vale do Taquari vai contribuir para o milho safrinha, vai contribuir um pouco para a cultura
cultura da soja, a gente precisa, né, pensar de que forma. E a gente vê um esforço de alguns administradores, de algumas prefeituras, prefeitos, administrações públicas, para buscar os seus decretos de emergência a fim de conseguir contribuir mais com o produtor da sua cidade, mas esse também é um processo que ele não é rápido, né? Não basta calcular o prejuízo e encaminhar a documentação, é um processo também demorado. Nada no Brasil é rápido, né, Aline? Lamentavelmente eu falo isso, lamentando. E, de novo, assim, eu tenho a sensação, nós estamos em fevereiro, eu tenho a sensação que se houver uma sinalização para um novo período de estiagem, porque chuva abaixo da média é uma coisa, um período de estiagem é outra. Se houver uma sinalização de estiagem para uma quarta safra lá no próximo verão, nós estaremos aqui falando de novo a mesma coisa, né? Em pensar amplo, em pensar para o futuro, em pensar em movimentos diferentes, em agilizar alguns processos. É uma pena que estejamos de novo com a mesma pauta. Para não falar que nada é rápido, para gerar e daqui a pouco entrar em votação algum aumento de cargo público, de salário de cargo público, até mesmo de deputados, daí é rápido. Daí é numa velocidade rápida, às vezes a votação até fica um pouco estranha, né? Ela é uma informação que fica desencontrada para a maioria. Agora, no Brasil, infelizmente, quando a gente fala das necessidades básicas, nada é rápido, tudo é vagaroso, tudo é muito lento.